Tarde, bom dia, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo José Henrique Faria, pode me chamar de José. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube com Psingularidades, onde eu abordo sobre minhas crises existenciais, a minha vivência enquanto psicólogo, enquanto sujeito, enquanto construção, desconstrução, e sobre aquilo tudo que às vezes me atormenta. Eu tenho que muitas vezes eu gosto de dar nome, de dar um rumo para aquilo que eu não consigo sentir, ao mesmo tempo que eu não consigo dar nome na real, né? Então, quem me acompanhar aqui vai perceber a maneira como eu lido com minhas crises existenciais, em como acontecem meus insights. Eu quero muito compartilhar com vocês em como eu consigo destrinchar tudo isso ao mesmo tempo que como eu não consigo, mostrar minhas fragilidades também e demonstrar também que de fato que um profissional ele também passa por um monte de merda, um monte de perrengue, né? Começa por aí. E além de tudo isso também eu sou nerd, além de fato psicólogo, uso muito o RPG enquanto ferramenta terapêutica nos atendimentos e gosto muito desse mundo, né, nerd? Eu gosto muito desse mundo. E talvez eu possa começar daí, do fato do quão angustiante foi pra mim, quando eu me formei, eu atribuí um nicho pro meu trabalho, porque quem sai da faculdade de psicologia, a gente comumente tem muito conhecimento sobre muita coisa, desde questões hospitalar, psicologia escolar, psicologia de trânsito, teste, avaliação psicológica, né, social, clínica. E a gente tem um montante de conhecimento onde muitas vezes a gente acaba falando para um monte de gente e não falar para ninguém ao mesmo tempo, né? Então é muito bizarro isso, porque eu me senti muito deslocado e eu só tive um insight depois de quase 4 anos da minha viradinha de chave do meu nicho, porque eu comecei uma mentoria, né? E o mentor, o Gabriel Pimenta, me disse assim: Zé, o que te faz brilhar teus olhos assim? O que te faz fazer um reviravolta no teu estômago aí, cara, que tu gosta, assim, que tu ama estudar? Eu falei, cara, eu amo o mundo nerd, mano. Eu adoro o mundo nerd. Ele falou, cara, então tu consegue colocar mundo nerd e psicologia junto? Eu falei, cara, acho que eu consigo. E, mano, assim, depois de junho ali do ano passado, minha vida virou literalmente de cabeça pro ar, assim. Meus posts melhoraram, a minha questão de estudo triplicou a vontade de estudar. O público-alvo com relação a isso para poder trabalhar as demandas com esse pessoal também melhorou bastante. Então, são coisas assim, cara, que quando tu faz uma coisa que te faz sentido e que te faz sentir, é prazeroso. Tu não faz aquilo por obrigação. Muitas vezes, até hoje, eu atendo em feriado, atendo fim de semana também. A segunda-feira pra mim, ela é de praxe. Eu não atendo, eu tiro pra mim mesmo, fazer o que eu quero, e às vezes, muitas vezes, fazer nada. Então eu tô aproveitando, tô aprendendo a desfrutar do meu ócio, né, digamos assim. E eu também, como eu saí recentemente de CLT, foi que em maio do ano passado, então eu também tenho aprendido a lidar com a gestão do meu tempo, né? Porque é como se eu não conseguisse desacelerar, onde em um momento eu trabalhava 220 todo santo dia, chorando pau, e agora eu tô a 110. Só que minha cabeça ainda às vezes continua 220. Então essa questão dessa autocobrança, eu fui para outro lugar, mas enfim, vem comigo. Essa autocobrança que muitas vezes consome por dentro, sabe? É algo muito bizarro, cara, porque lembra muito uma ferrugem que quando a gente não dá atenção vai corroendo, que quando a gente para pra olhar já é tarde demais, né? E tem como melhorar? Tem, de fato, mas assim, é algo muito bizarro a não ser olhado com mais cuidado. Uma outra questão assim que eu acho muito interessante, que eu quero muito trazer para cá também, é a maneira como eu aprendi a lidar com as ausências das pessoas, com a ausência da família, com a ausência de amigos, porque eu vim de Minas Gerais, né, em 2016, eu vou fazer 9 anos agora, dia 11 de abril, por coincidência, 9 anos aqui no sul, em Santa Catarina. Então toda essa mudança para mim foi muito significativa na minha vida. E quando a gente muda, muitas coisas mudam junto com a gente, né? Além de fato da questão do local, cultura, costume, comida, então nem se fala, né? Então muitas vezes vocês vão perceber a maneira como eu falo. Às vezes eu uso bastante o I, um pouco o tu também, bastante tu na verdade, né? Então eu puxo bastante o R, então vai ser um sotaque meio diferenciado. E eu acredito muito que talvez, né, eu possa contribuir, mesmo que eu não contribua, mas eu quero muito expressar, jogar pra fora tudo que muitas vezes eu guardo pra mim, né, o que eu comumente não costumo falar com outras pessoas. Mas não é porque não há pessoas, é porque talvez nessa parte eu tenha dificuldade. E eu não tinha parado pra pensar nisso, pra falar sobre isso com essas pessoas, sabe? Acerca das minhas dificuldades com relação
em me abrir sobre essas minhas dificuldades, em falar sobre algo que para mim é um pouco ainda estranho, sobre essa questão da ausência, da falta, do tempo, da distância, né? Então, talvez esmiuçar isso aqui um pouquinho seja interessante pelo fato de gerar novos insights, gerar novas evoluções e eu conseguir também me ver e me expressar através de uma terceira ótica, de um terceiro lugar, né? Eu entender qual é o meu lugar nesse tipo de relação comigo mesmo. Então é outra coisa que eu quero também poder trazer para cá. Além de fato, trazer reflexões profundas sobre mim e também sempre tá emergindo com a minha autenticidade. Eu gosto, não é que eu gosto, eu sou muito autêntico. Eu sinto muita vontade de manter sempre a minha autenticidade. Porque uma pessoa que comumente não é autêntica, vocês podem perceber, ela sempre dá muito trabalho para outras pessoas e para ela mesma. Uma pessoa que comumente não consegue ser autêntica, ela tem dificuldade nas relações com ela mesma e com outras pessoas, porque comumente ela está se adequando ou se comportando como as outras pessoas e o ambiente como ela quer, né? Então a autenticidade é algo muito importante na minha vida, né? Quando eu aprendi a ser autêntico, eu me tornei com certeza uma pessoa muito mais livre, mais feliz, mais completa, digamos assim, né? Basicamente vai ser essa a pegada que eu quero trazer. Sempre vai ser sobre um tema, mas eu vou divagando sobre outras coisas também, né? Como diz um paciente meu, né? José, vem comigo? Então venham comigo, eu só vou jogando. Espero que a gente consiga se encontrando nesses desencontros, digamos assim. Espero que, né, curtam, comentem, compartilhem. É o primeiro vídeo e é a minha primeira vez no YouTube, então eu tô aprendendo tudo isso também. Acho que é algo bem bacana. A minha vontade é que literalmente manter isso daqui, num ponto de que eu consiga minimamente me expressar e eu ir montando minhas ideias, jogar todas as peças e eu ver que tipo de arte, ao mesmo tempo que tipo de formato esse quebra-cabeça vai ter, né? Eu quero falar sobre minha rotina, sobre meus estudos, sobre a maneira em como eu tenho dificuldade com relação a isso, como é que foi minha graduação, as dificuldades que eu encontrei na graduação também, a vez quando eu tranquei a faculdade, dos motivos que eu tranquei a faculdade, da maneira em como eu me percebo no mundo, como eu vivencio, como eu absorvo e observo tudo isso junto também. Então, é isso, sei lá.